Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 28 de julho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais e essa é a nossa aula de revisão do segundo bimestre. Nós estamos revendo e dando continuidade à nossa última aula, que foi Polígonos, parte 1. Essa é a parte 2. Os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: a Maria Eduarda, a Natiene, o Isaac, a Tayla, o Igor, o Rafael, o Vinícius e o Antônio. Os dois alunos que faltaram hoje, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde quando o aluno falta, a gente grava, quando o aluno vem também, né? Quando vem, a gente sempre grava nossas aulas. E aí a gente envia para os alunos que estão presentes, em caso de dúvida queiram rever. E os alunos que faltaram têm a devem assistir e colocar as atividades e conhecimentos em dia, para não ficar para trás em relação aos amiguinhos que vieram. O material que nós estamos estudando é um material fornecido pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Ele é elaborado pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Então, assunto Polígonos 2. Dando início, conteúdo. Polígonos. Objetivos: identificar polígonos regulares. Verificar elementos de um polígono, ou seja, os lados, os vértices, os ângulos e as diagonais. Então, o polígono tem 4 elementos: lados, vértices, ângulos e diagonais, tá bom? A habilidade em questão é a habilidade EF06MA19. Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Também tem o EF06MA20. Identificar característica dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados, ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. Vamos lá? Para começar, nós vimos algo parecido com isso aqui ontem, né? Era a mesma imagem, só que a parte amarela é a mesma? Não, né? Então vamos lá. Para começar, vamos explorar mais algumas características dos polígonos nessas aulas. Aqui, esse polígono grandão aqui, que eu vou pintar ele de vermelho. Alguém sabe me dizer se ele é convexo ou côncavo? Convexo. Convexo. Por que é convexo? Porque todos os ângulos deles são menores do que 180 graus. Então, e dá para ligar. e dá para ligar todos com todos, né? Sim, isso mesmo. Parabéns, muito bom. Muito bom mesmo. E além de conexo, ele é o quê? Ele é um triângulo, é um quadrilátero, ele é um pentágono e hexágono. O que ele é? Pentágono. Por que pentágono? Porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Ou seja, ele tem 5 ângulos. Por isso ele é pentágono. Muito bom. E esse pequenininho aqui dentro? Ele é um quadrado. Muito bom. E ele é convexo ou côncavo? Convexo. Côncavo é só quando não dá para ligar as pontinhas. Tá aí. Você veio na aula ontem, Igor. Já esqueceu? Ai, Igor. E esse outro aqui na lateral, aqui em cima? Ele é o quê? Ele é convexo. Dá para ligar todas as pontas por dentro. É isso mesmo. E ele não tem ângulo acima de 180 graus. E como que é o nome desse? Retângulo. Ah, professor, mas esse retângulo tá meio de lado. Vira o pescoço assim, você vai ver que ele é um retângulo, né? Então, não é porque ele tá de lado que ele deixou de ser retângulo, tá bom? Vamos lá. Como classificamos os polígonos em relação às medidas de seus lados? Nós já falamos. Quadrado, mas na verdade ele é um quadrilátero. Retângulo, que também é um quadrilátero. E esse aqui é um pentágono.
Em relação à medida de seus lados. E quais são os seus elementos? Nós já falamos que ele é côncavo. Todos... Não, côncavo não é nenhum. Todos são conexos, né? Côncavo é câncavo. Isso, olha lá. Foco no conteúdo. Foco no conteúdo. Foca aí. As figuras geométricas planas que possuem lados congruentes, quer dizer, lados congruentes com a mesma medida. Eu não posso falar que esse lado é igual a esse, porque esse está subindo e esse está... Mas eles têm a mesma medida. Então a gente fala que eles são congruentes, tá bom? São chamados de polígonos regulares. Então quando ele tem todos os lados com a mesma medida, ele é chamado de polígono regular. Regular. Isso indica que todos os ângulos internos também são da mesma medida, tá bom? Então, tanto os lados quanto os ângulos são congruentes. Viu que palavra bonita? Dá nó na língua da gente, né? Congruentes. Tá? Se falar bem assim, a quantidade de dedos que eu tenho é congruente com a do Isaac. Não é? Abra a mão assim, Isaac. Você tem quantos dedos? Eu também tenho 5 numa mão. Então, nós temos congruência na quantidade de dedos. Ah, mas meu dedo é maior que o seu, mas eu estou falando da quantidade. E os mesmos 5 dedos seus são os meus? Não, né? O seu é seu, meu é meu. Nós só temos a mesma quantidade. Então eu não posso falar, meus dedos é iguais do Isaac. Não é, são diferentes. Só que a quantidade de dedos que eu tenho são congruentes com a do Isaac. Certo? Esse quadrado é congruente? Sim. Tem todos os lados iguais. Esse triângulo é congruente, todos os lados iguais. Ah, mas o triângulo, quando tem todos os lados iguais, ele tem um outro nome, quem lembra? É triângulo. Não. Ou ele é isósceles, ou equilátero, ou escaleno. Escaleno é um diferente do outro. Isósceles são dois lados iguais. Equilátero, só sobrou um, né? Equilátero, certo? Então, o triângulo que é regular, ele é chamado de triângulo equilátero. E essa figura aqui que está do lado, ela é regular? Sim. Todos os lados aparentemente têm a mesma medida, né? Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês lembram como que se chama? O Rafael fez a cópia. Como que se chama? Decágono. Certo? É isso mesmo. Então vamos lá. Atividade número 1. Essa é a atividade de vocês. Observe os polígonos na região quadriculada e indique quais deles são polígonos regulares. Quais deles é um polígono regular? A primeira aqui é um polígono regular? Sim. Vamos ver se ele tem o mesmo tamanho de lado. No lado de cá ele tem 4 diagonal. 1, 2, 3. Não, tem 3 diagonal pequenininha. Do lado de cá ele tem 1, 2, 3 diagonal pequenininha. Aqui 1, 2, 3 diagonal pequenininha. E aqui 1, 2, 3. Ah, então ele é. E essa número 2 aqui? A segunda? Não, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem 1, 2, 3. Então esse não é. E esse terceiro? Não, né? Repare aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui já deu errado. E esse daqui? É, né? Não dá para medir porque ele não está bem em cima da linha. Mas a gente percebe que ele tem os mesmos tamanhos. Então a quarta também é. Alguma dúvida? 2 errado e 2 certo. 2 são congruentes e outros 2 não são congruentes. Ah, desculpe. 2 são regulares e os outros 2 não são regulares. Ou seja, só 2 têm todos os lados congruentes. Olha lá. Polígono regular. Polígono regular. Dúvidas? Não?
Próximo. Foco no conteúdo. Os polígonos possuem os seguintes elementos. Eles possuem vértices, que são chamados... O que é o vértice? É a bolinha, que a gente coloca a bolinha para indicar o que liga dois segmentos, dois lados. Você poderia falar aqui assim, ó. Isso, rapaz. Ah, professor, mas aqui não tem a bolinha. Mas eu sei que aqui tem o vértice. Se eu quiser representar, eu posso fazer a bolinha para representar o vértice, tá bom? Esse se chama vértice. Então, são os pontos de encontro entre o segmento da reta e a reta. São os pontos de encontro entre os segmentos de reta do polígono. Ele sempre vai juntar duas retas. Lados. Os lados são as retas. Lados são segmentos e retas que unem os vértices consecutivos do polígono. Como assim consecutivos? Ó, quem já brincou de preencher? Tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quando você vai preencher pontos, você vai fazendo 1 se liga no 2, o 2 se liga no 3, 3 no 4, 3 no 5, 3 no 6, aí o último liga lá no primeiro, certo? Quando ele fala consecutivo, é porque eu não posso fazer isso aqui, ó. Do 1 vou pro 2, do 2 vou pro 3, do 1 vou pro 3, do 3 vou pro 2, do 2 vou pro 6. Aí aqui não formou um polígono. Não formou um polígono. Tá? Porque o polígono não pode ter retas cruzadas. Ângulos internos. Então toda vez que eu tenho um polígono, o que ligou duas retas é chamado de ângulos internos, tá bom? Diagonais. O que é diagonal? Diagonal é quando passa de um ponto até o outro. Ele passa de um ponto até o outro. Isso são chamados diagonais. Olha lá, o que é diagonais? Ah, desculpe. Os ângulos tem os ângulos internos e também tem os ângulos externos, que é para o lado de fora. Interno, dentro. Externo, fora. Diagonais. Segmentos e retas que ligam dois vértices passando pela região interior do polígono, exceto o polígono com três lados. Por que triângulo não tem diagonal? É, ó, vou ligar esse ponto, esse é o vértice A, esse é o vértice B, esse é o vértice C. Vou ligar o A com o B, liguei, o A com o C, ligou? Liguei, mas passou na reta. Então não tem parte interna. Para de chutar, presta atenção. Não tem parte interna. Agora, o quadrado já tem, ó. Esse liga nesse, não teve. A hora que ele liga lá do outro lado, ele tem uma parte interna. A hora que ele liga aqui do outro lado, ele tem outra diagonal. Certo? Então, exceto polígonos com três lados. Existe polígono com dois lados? Vamos tentar desenhar um. Desenhe uma reta, duas retas. Formou um polígono ou não é polígono? Por que não é polígono? Porque está aberto. Os polígonos não podem estar abertos. Vimos isso na aula de ontem. Certo? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Foco no conteúdo aí. O polígono A, B, C, D, E, F. Olha que legal como que eles dão o nome do polígono. A, B, C, D, E, F. O que quer dizer isso? Que ele tem o vértice A. Olha o vértice A aqui. Tem o vértice B. Tem o vértice C. Tem o vértice D. O vértice E e o vértice F. Ele tem 6 lados, ou seja, ele é um hexágono. Tá bom? Os lados dele, agora vocês tomem cuidado, presta atenção. Ontem nós vimos na aula isso daqui. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Para indicar esse lado AB, era feito assim: AB e uma seta em cima. Lembra da seta em cima? A seta em cima, quando ele é um segmento de reta, quando ele continua a reta. Nesse caso aqui, ó,
Do A até o B. A, B. Eu vou pôr uma seta em cima? Ele continua aqui? Não. Então eu não coloco seta, eu coloco só um. Ô, droga. Ó. Quando ele não continua, é só um traço. Então quando ele não continua, é só um traço, entendeu? Quando ele passa pela letra e continua, eu coloco a setinha mostrando para onde ele continua. Se ele continuasse do lado do A aqui também, eu teria que colocar uma seta aqui também. Quando não continua, eu não coloco a pontinha da seta. Entenderam todo mundo isso? Sim. Meninas, rapazes, sim. Tranquilo? Então os lados dele aqui. Os lados dele é o lado AB, A, B com traço em cima. BC, BC com traço em cima. CD com traço em cima. DE, DE com traço em cima. Ah, professor, mas aqui está o E da esquerda e o D na direita. Quando eu falo DE, eu falo que eu ligo do ponto D até o E. EF com traço em cima, porque nenhum deles passa, né? E EF, FA com traço em cima. Todos os lados foram representados? Sim ou não? Sim. Quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele tem 6 lados, ele recebe o nome de hexágono. Para quem veio na aula de ontem, eu acho que o Antônio só que não veio. Deu tempo de assistir a aula, Antônio? Não. Não esquece de assistir o vídeo. Antônio, ontem a gente aprendeu o seguinte, que o nome hex é polígono. São vários, poli vem de vários. Vários ângulos. Nesse caso aqui, não é vários ângulos, é hex. O que vem o hex? Qual palavra que vem do hex? 6. E o ágono? Gono, desculpa. O hex é de 6. E o gono? Gono vem de ângulos. Ah, professor, mas não é de 6 lados? Se ele tem 6 lados, ele tem 6 ângulos também. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Eita, deu zoom. Tô apanhando da caneta nova ainda. Agora, ângulos internos. Ó o ângulo interno. Ele liga um ponto, uma reta na outra. E a abertura dele é chamada de ângulo interno. Como que eu represento o ângulo? Eu coloco a letra do vértice e coloco um desenho de um chapeuzinho em cima. Oi? Acento circunflexo. Só que a gente vai chamar de chapeuzinho do circunflexo em cima. Certo? Vamos lá. Na prática, agora é com vocês. Classifiquem o polígono a seguir e indiquem a quantidade de lados, os vértices, os ângulos internos e a quantidade de diagonais. Bom, como o nosso tempo não está muito favorável, nós vamos fazer juntos isso aqui. Então tá, hoje é dia 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. As meninas lá já sabiam, já tinha calculado. Vai cair você, Taylor, vai cair você, Taylor. Taylor, você sabe me dizer? Ele fala assim: primeiro, classifiquem o polígono a seguir e indiquem a quantidade de lados, os vértices, os ângulos e a quantidade de diagonais. Você sabe me dizer qual é o nome desse polígono? O polígono que tem quantos lados? Taylor. Oi? Não. Rafael, quantos lados? Eu vou perguntar para o Rafael porque ele tem a tabela ali. Então, como que é o nome desse polígono? Quantos lados ele tem? Daí você acha na sua tabela. Tem 5 lados. Isso. É um pentágono. Ele é um pentágono. Tem um acento no tágono? Não lembro. Tem? Não. Com chapeuzinho não, né? Não. Não, pentágono. Acho que talvez tenha um acento circunflexo agora. Fiquei na dúvida. Nossa, que deu branco. Quantos lados ele tem mesmo, Rafael? Já que você já falou já hoje? Sim. Ele tem 5 lados. Tá.
Rafael, escolhe um coleguinha. Antônio, o vértice é as bolinhas, Antônio. Quantos vértices tem? Isso. Vértices. Tem 5 vértices. Muito bem. E agora, escolhe um coleguinha. Isaac, quantos ângulos internos ele tem? Ângulos internos, deixa eu contar. 5? 5. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Cinco ângulos internos. E a quantidade de diagonais? Diagonais. Escolhe um colega. Ah, tá. Vinícius. Vinícius. Obrigada. Teria que desenhar, né, para fazer. Fala para mim onde você quer que eu ligue aqui, que eu vou ligando. Fale a letra, liga qual letra. O G no I. K no H. Tem mais? Tem só o J. Fala um então, ajude seu amigo. O J ou o G? O J no G. Quem souber, fala. O J no H. Hã? O J no I já forma lado, então não dá, não é diagonal. Hã? O K no I. Isso. Tem mais algum? Não. Então quantas diagonais tem? 1, 2, 3, 4, 5. Então tem diagonais 5. Então o pentágono tem 5 lados, 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 diagonais. Vamos ver se está certo? Polígono tem 5 lados, acertamos. Ele se chama pentágono, tem um acento no tágono mesmo, tá bom? Mas não é o chapéu, não é o chapéuzinho, é o acento agudo. Aí eles têm os lados GH, HI, IJ, JK e KG. Os vértices, quantos vértices tinha mesmo? Tinha 5, o G, o H, o I, o J e o K. Os ângulos, tinha 5 também, o G com o chapeuzinho em cima, o H com o chapeuzinho em cima, o I com o chapeuzinho em cima, o J com o chapeuzinho em cima e o K com o chapeuzinho em cima. E as diagonais, nós tínhamos mesmo 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu poderia falar a diagonal que nem vocês foram falando para mim, ó. Eu tenho a primeira diagonal, que é o KI. Tenho a segunda diagonal, que é o JH, mas eu coloco o tracinho em cima. Na verdade, eu só coloco o tracinho se eu for traçar a diagonal. Se eu não for riscar ela, eu só for imaginar que ela estaria, eu não coloco, né? Ih, tá dando tempo. Vamos lá. Aplicando. Acessem o link HTTP, esse negócio. E respondam as questões. Caso o professor decida projetar o site ou compartilhar o link, respondam a questão no comando dele. Então vamos projetar aqui na lousa. Opa! Vamos projetar aqui na lousa o exercício. Olha lá. Vamos ver. Qual das formas tem 4 lados do mesmo tamanho? A ou B? O que a maioria falar, eu vou marcar. Quem acha que é A, levanta a mão. Você falou B e levantou a mão lá. A. 1, 2, 3. Você, sim, Rafael? 4. Vocês acham que é B? 1, 2, 3. Você acha que o quê? A B. E agora empatou. Qual dessas tem 4 lados do mesmo tamanho? Ah, mudaram de opinião? É do mesmo tamanho. Verificar.
Acertamos. Próxima pergunta. Qual forma não tem ângulo, ou seja, um canto algum? Qual que não tem? A B. Vamos ver se vocês acertaram. Ó. Próximo. Vamos um por vez agora, tá bom? Maria, qual forma tem mais lados? Qual que tem mais lados? A B? Parabéns, acertou. Nath, qual é a forma redonda? Essa é fácil. A. Muito bem. Tayla, qual forma tem todos os lados do mesmo tamanho? A B. Isaac, qual das formas tem mais ângulos? Tudo bem, é fácil. B. B. Ó. Igor, qual forma tem mais lados? A. Bem, mostrar resumo. Olha lá. Subimos de nível. Ganhamos 625 pontos. Certo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem para celular, né? Eu posso mandar junto. Funciona no celular, também funciona em aplicativos para celular. Tá bom? Eu acho que compare as formas. Vamos lá. Quais formas a seguir são triângulos? Quais delas? Não sobe mais para cima. A não. A B é. A C também? A C é ou não? Você sabe que é triângulo? É o Igor só. É, o Rafael, é verdade. Vai lá, Rafael. É a B e a D. B e a D. Assim não é triângulo, pelo amor de Deus. Não é mesmo, não? Muito bom. Vini, quais formas são retângulos? Quais são retângulos? D. Só D? Eu acho que eu vou conhecer mais um. Não, se a C você acha que é retângulo? Todo mundo acha que a C é retângulo? Não, retângulo tem que ter 4 ângulos retos. Aqui não tem 4 ângulos retos. A B é retângulo? A não é um polígono, não fechou. A B é retângulo, Vinícius. Deixa o Vinícius pensar. Por que ele é retângulo? Ele tem os 4 ângulos retos, 2 lados opostos iguais. E alguém vai falar, mas aqui é um quadrado. Mas todo quadrado é um retângulo, tá? Então vamos verificar. E Antônio agora para encerrar. Quais formas a seguir são quadriláteros? A B é quadrilátero? Só ela? Tem mais algum? A C. Muito bem, quadriláteros quer dizer que tem 4 lados. E daria para a gente continuar brincando aqui, mas o nosso tempo está se esgotando. Então, vamos voltar para finalizar aqui a aula. Olha lá o Iominho lá se matando de digitar. O que aprendemos hoje? Aprendemos o que são polígonos regulares. Quer dizer que tem todos os lados com a mesma medida. A gente costuma falar que tem todos os lados iguais, mas iguais quer dizer que ele estaria na mesma posição. Por isso que a gente fala ângulos congruentes, tá bom? Verificamos os elementos de um polígono: lado, vértice, ângulos e diagonais. Referências. Essas são as referências que os alunos que usaram para fazer o material Centro de Mídias. Terminamos mais um material
da Secretaria de Educação, material digital, Governo do Estado de São Paulo. E hoje nós terminamos também a nossa revisão. Terça-feira que vem a gente começa o material do terceiro bimestre. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau. Bye, bye, que nem diz o Isaac.